Olá, alunos, tudo bem? Como a gente viu nas aulas anteriores, a gente falou sobre a história da radiologia e essas histórias da radiologia todas aconteceram devido a fenômenos que aconteceram no antepassado, tá? Então, todo o processo do conhecimento de anatomia, de estruturas de médicos, né, foram tornando o diagnóstico aí necessário para que ocorresse todas essas invenções e todos esses cientistas voltados a novos conhecimentos. Então a gente tem que voltar um pouco lá atrás para conhecer um pouco sobre tudo isso. E essa aula que a gente vai abordar é de anatomia. Então a gente vai abordar desde o começo aí da anatomia até os dias de hoje, para depois a gente ter um conhecimento mais profundo sobre radiologia. Então não adianta eu dar o conteúdo aqui para vocês referente à radiologia e vocês não entenderem nada de um processo de visualização de imagem, né? Então, por exemplo, por que a gente está nessa tela? Essa tela aqui é de um Instagram meu, do meu projeto chamado Portal Ensina. É, Quero que vocês sigam essa página aqui porque lá tem vários tipos de conhecimento, tá? Por exemplo, olha esse aqui, ó. Esse aqui é um tumor, tá? Então tá na região aí da mão. Aí você vai passando a seguir aqui para você ver. Ó, isso aqui já é uma tomografia que dá para fazer o diagnóstico. Mas vamos supor, vamos pegar uma imagem aqui que eu coloquei ela para vocês verem. Ó, aqui tem vários tipos de casos, tá? Casos que você não vai encontrar tão facilmente, tá? Vamos pegar essa aqui, por exemplo. Essa aqui eu fiz a denominação das estruturas que você vai conseguir observar numa tomografia. Aqui está o colo ascendente, aqui está o fígado, tá? Aqui está a veia porta, duodeno e aqui está a aorta, tá? Aqui está a artéria ilíaca, essas artérias vão para a pelve. Aqui está o músculo psoas, tá? Aqui está os rins, uma parte aqui do rim direito. E aí a gente consegue ver várias outras estruturas, né? Aqui nossa parte da pelve, parte óssea. Aqui nossas partes da costela. Então a gente tem várias partes que a gente consegue denominar, ó. Nessa imagem aqui a gente vê uma parte do estômago, ainda aqui o fígado, tá? Aqui é uma parte da vesícula. Aqui a gente tem uma parte do ângulo da parte de hepática. Aqui nós temos o pâncreas e aqui um pouco a gente tem da parte do intestino. Então a gente tem várias partes, mas como que a gente vai saber sobre isso? É só conhecendo um pouco de anatomia, um pouco não, muito de anatomia, a veia cava aqui, para a gente entender um processo de quando a gente vê uma imagem sem esses nomes aqui descritos, tá? Aqui a gente vê o colo do fêmur, aqui a gente vê a bexiga, aqui vê as vértebras lombares. Então aqui a gente consegue ver várias coisas nesse Instagram para a gente conhecer um pouco melhor. E aí eu vou sempre colocando alguma coisa atualizada para que vocês conheçam vários tipos de tomografia, ressonância, até raio-x. Aqui o raio-x, tá? Aqui a gente fala, ó, dos hematomas subdural e epidural. O epidural a gente consegue denominar ele como se fosse um limão, tá? Que ele não é tão longo como o subdural, que é representado por uma banana. Então a gente consegue ver, ó, hematoma subdural, a gente consegue ver à direita, e aqui um hematoma epidural, tá? Então a gente vai conseguir designar algumas coisas que são interessantes para a gente saber no contexto aí do diagnóstico, tá? Bom, então a gente vai precisar, ó, esse simulador aqui, vocês conseguem baixar ele pelo site também. Depois eu vou mostrar aqui para vocês. Se vocês colocarem aqui www.ensina.com, vamos lá, de carregar aqui. Esse é Atlas de Anatomia, que é excelente para a gente estudar tudo que a gente vai ver sobre anatomia, tá? Ó, abriu aqui, ó, você vai na aba simuladores.
isso serve só para computador, tá, pessoal? Então, se você tem celular, não tem computador, não tem como baixar. Aí você vai aqui, ó, Atlas de Anatomia, clica em download e efetua o download normalmente, tá? Em seu computador. Aí esse simulador aqui é propriamente dito para anatomia, tá? Em português. Bom, a gente vai seguir então com o contexto da introdução de anatomia, tá? Introdução de anatomia humana. E esse contexto de anatomia que a gente tem que conhecer, eu vou passar desde o começo, tá? Só para vocês entenderem como que chegamos até os dias de hoje, como que a gente conhece o corpo humano, né? Ah, professor, mas como que deu o envolvimento da anatomia? Quem que falou assim, vou pegar um corpo e vou dissecar ele inteiro? Então a gente vai entender um pouco sobre isso, tá? Bom, aqui já abriu, tá? Então vamos lá, né? Deixa eu voltar um pouquinho. Bom, vamos lá. Na Idade Antiga, a gente precisava fazer o diagnóstico. Eu tô com uma dor na parte abdominal, mas desculpa, surgiu aquele princípio de remédios, né, e tudo mais, mas por não ter um conhecimento do que seria isso, né, as pessoas elas tomavam um medicamento para tudo, tá? Penicilina, que foi a primeira criada, tá? Um primeiro medicamento criado. Então eles faziam o seguinte: tô com dor de cabeça, vou tomar penicilina. Eu tô com dor no estômago, vou tomar penicilina. Eu tô com uma dor na minha perna direita, tá doendo muito, tá roxeada, suspeita de trombose, vou tomar penicilina. Então, hoje a gente tem diversos medicamentos para diversas coisas, tá? Dor de cabeça é uma coisa, dor muscular é outro, inflamatório é outro, antiácido, antifúngico. Então a gente tem vários medicamentos para várias coisas. Mas antigamente não tinha isso, tá? Era um medicamento para tudo, tá? E aí foi decifrando, foi feito um leve levantamento de que nem tudo o que essa pessoa tinha era resolvida com esse medicamento, tá? Então hoje a gente sabe que se a gente não toma o medicamento correto, se a gente toma esse medicamento em horários incorretos, tá? O medicamento é de 12 horas, tá? Eu vou lá, tomo um horário X, tá? Todo dia eu tenho que tomar ele meio-dia, e aí no outro dia eu esqueço, tá? Então não vai fazer o efeito significativo no seu organismo, porque a bactéria ela é bem ligeira e conhece os nossos pontos fracos, tá? Então ela pode se multiplicar se você tomar esse medicamento errado, e ela pode até combater esse medicamento na próxima vez que você tomar, porque não vai ter a mesma eficácia, tá? Então, conhecendo sobre isso, o que resolveu? Vamos abrir os corpos, né? Por exemplo, tinha uma pessoa morta, o que vai fazer com esse corpo? Vamos colocar ele em algum local para descarte, né? Que eles faziam antigamente. Mas, né, chegou esse rapaz, tá? Que chama Andreas Vesalius, e é na época de grandes pintores, tá? Como Leonardo da Vinci, entre outros. Ele chegou e pensou: bom, eu sou pintor, o que eu vou fazer? Ele viu uns corpos jogados e decidiu abri-los, tá? E aí ele começou a desenhar o coração, o fígado, o baço, o rim. Ele começou a desenhar toda a estrutura do corpo. Então, do lado direito aqui, ó, gente, a gente consegue ver que ele que fez isso aqui, tá? Ele que fez esse desenho. Então, ele era um pintor excelente, tá? Essas aqui são obras dele. E aí ele fez, ó, uma dissecação desse corpo e desenhou só o músculo, só a parte muscular. Então aqui, ó, Andreas Vesalius, tá? Então Andreas Vesalius é um símbolo como se fosse o pai da anatomia. Então, professor, vamos lembrar aí da anatomia. Quem criou, tá? Então a gente tem que se perguntar sempre: a anatomia é quem que conseguiu falar, isso aqui é uma anatomia, vou decidir que isso aqui é anatomia, tá? Foi o Andreas Vesalius. Então ele é uma pessoa muito importante na parte da anatomia, que ele decidiu
fazer com uma coisa excelente, que foi tirar esses órgãos, dissecar esse corpo e fazer um desenho dele. Então tem desenho do coração, desenho do fígado, desenho de tudo, tanto ele no formato normal quanto dissecato ao meio, tá? Então ele desenhou tudo e aí foi gerando os nomes, né, que a gente conhece até hoje, tá? Então o Andreas Vesalius teve um papel fundamental na parte da anatomia e na introdução dela, tá? Então, eles definiram que anatomia, como símbolo grego, né? Eles conseguiram definir que anatomia ele significa cortar em partes, tá? Então, esse cortar em partes significa o quê? Que o nosso corpo é subdividido em várias estruturas, tá? A gente tem a nossa mão, tá? Quem faz a intersecção entre ela é o meu punho e meu antebraço, tá? Então não tem como eu ter as partes inteiras, ela é subdividida, tá? Então é uma anatomia, são cortes, tá? Então eu tenho minha mão, eu tenho meu punho, eu tenho meu antebraço, eu tenho meu braço, eu tenho meu tronco, eu tenho subdivisões de membros inferiores, superiores e tronco, tá? Então a anatomia nada mais é que uma subdivisão dela, né? Então hoje a gente tem médicos, por exemplo, que os médicos são especialistas em determinada área, tá? Tem o clínico geral, tem o cardiologista que vai cuidar da parte cardíaca, tem o otorrino, que mais? Tem o ortopedista, tá? Então são médicos que são subdivididos, não tem como ter um médico que vai conhecer tudo, tá? Porque o nosso corpo é vasto, então a gente tem essa visão de que a gente não vai conhecer tudo, tá, pessoal? Não adianta falar, não, professor, eu estudei e eu sei tudo de anatomia. A gente não vai saber tudo 100%, mas pelo menos a gente vai aprender grande parte ou média parte da anatomia, e isso é fundamental na nossa área de radiologia, tá, gente? Então, para diagnóstico ainda mais, eu acho que é uma coisa importante. Na enfermagem, por exemplo, na enfermagem a gente também tem que conhecer sobre anatomia, na farmácia, em várias faculdades, tá? São designados anatomia, educação física, né? Tinha um amigo meu que ele fazia educação física e falava, pô, Everson, caraca, por que a gente tem que aprender anatomia, né? Mas tem que aprender anatomia, então diversas áreas precisam da anatomia como uma base, tá? São inseridas em diversas faculdades, tá bom? Bom, a gente viu a definição, né? Se eu perguntar para vocês na sala de aula ou aqui mesmo, o que é anatomia? Anatomia significa cortar em partes, ok? Então ela é uma ciência que estuda macro e microscopicamente a forma e a constituição do corpo e tem um pré-requisito indispensável para o estudo da fisiologia dos órgãos, tá? Então a gente vai ver macro significa o que, gente? Grandes quantidades, tá? Grandes o que? Um órgão, tá? Um fígado, um rim, ok? Microscopicamente a gente vai ver o sangue, tá? Não tem um exame de sangue, a gente vai fazer o exame do sangue, vai ver lá os leucócitos, a plaqueta, né? Então a gente vai avaliar microscopicamente, com o microscópio, tá? Macro eu falo que a gente vai avaliar uma quantidade maior, tá? Seu estudo compreende tanto a evolução do indivíduo desde a fase do zigoto até a velhice, ontogênia, como o desenvolvimento de uma estrutura no reino animal, filogênia, tá? O que quer dizer isso? A anatomia ela vai estudar o campo desde o nosso nascimento, desde lá do zigoto, tá? Que a gente vai produzir, né? Vai ter a fase aí do espermatozoide entrar em contato com o óvulo, né? De ter o zigoto se transformar num feto e aí ter um renascimento de uma criança, tá? De um bebê recém-nascido. Então a anatomia estuda tudo isso, tá? Então hoje, por exemplo, a gente tem um setor genético que a gente consegue ver se a pessoa vai ter uma criança normal, que a gente chama ela classificada como euploide, e se a gente vai ter uma alteração cromossômica como aneuploide, tá? Então, então, professor, hoje eu sei se eu engravidar eu vou ter uma criança normal ou não? Sim,
tá? Então hoje você consegue saber se você vai ter uma criança normal, se você não vai ter uma criança normal, ok? Se você vai ter um homem, se você vai ter uma mulher, masculino ou feminino. Então hoje você consegue definir isso, né? Então tem implantação, tem várias coisas hoje em dia aí que a tecnologia ela não para, tá? Então hoje a tecnologia referente ao nosso corpo humano tem vários meios de diagnóstico, tem ultrassom, tomografia, ressonância, entre outras, tá? Que ajudam aí no desenvolvimento da gente ver uma criança ali, um feto, tá? Na barriga da mãe, a gente consegue fazer um pré-natal, até consegue tratar algumas doenças antes que essa criança venha com uma alteração cromossômica em vida, tá? Então a gente hoje tem muitas utilidades tecnológicas aí, graças à anatomia, claramente, né? Bom, a definição da anatomia a gente tem que partir do conceito básico, né? Desde as células elas vai compor os tecidos, dos tecidos vai compor os órgãos, dos órgãos o sistema e aí a gente vai ter o final que é o aparelho, tá? Então as células nada mais é, gente, que são formações dela. Em cada órgão nós temos uma formação de células. Por exemplo, do fígado são células hepáticas, tá? E aí das células hepáticas vai criar o tecido, vai criar o órgão que é o fígado, vai criar o sistema e vai criar o aparelho, tá? Então aparelho respiratório, aparelho locomotor, aparelho digestório, tá? Então quem que é o aparelho, por exemplo, digestório? A gente vai lá, o estômago, intestino, tá? Então são vários aparelhos, são vários aparelhos denominando os órgãos que estão atuando entre eles, tá? Então aqui, por exemplo, sistemas que a gente tem, para a gente entender um pouquinho, a gente parte aqui no primeiro, que a gente tem um ósseo, tá? Então aqui a gente só vai ver composição dos ossos, ó. Tem ossos, né? Aqui tem nosso pé, aqui tem a fíbula e tíbia, tá? Patela, fêmur, pelve, tá? Costelas, coluna vertebral, crânio. Aqui a gente já parte na parte muscular, tá? Aqui a gente tem toda a parte, ó, braquial, ok? A gente tem o vasto lateral, a gente tem o sólio, a gente tem a parte aqui da parte da abdominal, oblíquo, tá? Então a gente tem vários tipos musculares. O circulatório vai estar no nosso corpo inteiro, tá? Então a gente vai ter a aorta, tá? Que vai levar toda a parte aí circulatória, e a veia cava, tá? Aqui a gente tem o digestivo, que a gente vai ter toda essa parte digestória. Aqui nós temos o urinário, ok? Que é o nosso rins, ureter, bexiga. Aqui nós temos o sistema nervoso, ok? O sistema nervoso ele vai entrar aqui em contato com o sistema nervoso central e o periférico, ok? Então nós temos ao redor aqui, deixa eu ver se dá para ampliar. Bom, não dá para ver muito bem, mas ó, aqui nós temos no corpo inteiro sensores que a gente chama, tá? Então esses sensores vão entrar em contato com o sistema nervoso central e aí a gente vai conseguir fazer o movimento. Se você está mexendo a mão agora, mexe a mão para vocês verem. Mexeu a mão, abre e fecha, você está mandando um comunicado para o seu sistema nervoso central junto com o sistema periférico para fazer esse movimento, ok? Então, se a partir do momento eu não tiver essa comunicação, eu não vou conseguir mexer minha mão, ok? Ah, professor, eu vi na TV que teve um acidente e aí o cara agrediu a medula dele nessa região aqui. Então daqui para baixo ele não vai ter mais os neurotransmissores, ok? Então ele não vai andar. Daqui para baixo ele não vai mexer mais nada. Então é importante a gente saber que se a gente for afetar a medula, a gente não vai conseguir ter uma comunicação entre o sistema nervoso central. Imagine que aqui tem um rompimento e aqui é uma ponte, ok? Nessa ponte, como que eu vou passar se ela está quebrada? Se ela já caiu? Não tem sentido, tá? Então, não tem como a gente fazer uma transmissão, que a gente chama uma comunicação com o sistema nervoso central, se essa parte está rompida. Então, a gente não mexe daqui para baixo, tá?
Reprodutor masculino e feminino, tá? Então a gente tem dois sistemas reprodutores, o que vai diferenciar é a uretra, tá? Uma é maior, que é o do homem, claro, e é menor que a da mulher. O linfático, que faz a parte do sistema imunológico. O hormonal, tá? Que faz a parte tanto do masculino quanto feminino. E o respiratório, que é aqui a parte, né, pulmonar, a parte oral, que a gente tem a parte que vai desempenhar essa parte respiratória, ok? Bom, vamos partir agora para a divisão do corpo humano. Então a gente vai começar com a cabeça, depois a gente tem o pescoço, tronco e membros, tá? Para conhecer um pouquinho mais delas. Bom, nessa parte aqui da cabeça, do crânio e face, a gente tem subdivisões nessa parte nossa craniana, tá? Então essas partes são subdivididas aqui em cores, tá? Para ficar mais fácil para conhecimento. Então nessa parte azul, que ela vai até aqui nessa região, a gente vai chamar ela de frontal, tá? Então a gente vai chamar essa parte de frontal em azul. Essa parte em verde a gente chama de parietal, ok? A parte posterior, ou seja, atrás, a gente vai chamar de occipital, que é numa partezinha roxa. Nessa parte aqui rosa a gente vai chamar de temporal, ok? Tanto essa regiãozinha aqui quanto essa de temporal. Nessa parte aqui, deixa eu mudar para a gente ver melhor, ó, os nomes, tá? Bom, essa parte aqui a gente vai chamar de nasais, ok? Essa partezinha aqui a gente vai chamar de nasais. Logo, essa parte inferior a gente chama de conchas nasais inferiores. Então a gente vai ter a parte nasal e vai ter a parte das conchas nasais, ok? Inferiores. Nessa parte dos olhos, ok? Bem na parte que a gente sai as lágrimas, tá, gente? Só lembrar bem facinho. Onde saem as lágrimas, professor? Ali bem na parte lacrimal, ok? A gente vai chamar ela de lacrimal. Lacrimais ou lacrimal, não tem problema. Nessa parte aqui a gente vai chamar de zigomáticos, ou seja, malares, tanto essa parte aqui quanto a outra parte, as duas partes, ok? Aqui nós vamos chamar de maxila, então toda essa parte aqui vai compor uma maxila, tá? Essa parte direita e esquerda em verde. Nessa parte vamos chamar de mandíbula, ok? Mandíbula, então aqui está toda a nossa parte do arco da mandíbula, ó, ok? Então essa aqui é a nossa mandíbula. Aqui a gente vê a nossa maxila em formato lateral. Vamos pular para cá. O que mais? A gente tem os esfenoidais, pode chamar assim, esfenoides, ok? Nessa região. Então essa vai completando a nossa parte craniana, ok? Então relembrando, a parte da frente, frontal, essa parte posterior aqui é a frontal, anterior, né? Posterior, a gente vai chamar de parietal. Essa parte occipital, aqui temporal, mandíbula, maxila, zigomático, esfenoides, lacrimal, que é ali dentro dos olhos ali que a gente vai chorar, né? Nasais, conchas nasais, ok? Acho que não está faltando nada, né? Então essa parte aqui craniana, ok? Bom, pescoço, a gente tem várias estruturas ligadas a ela, né? Mas o que interessa pra gente é essa parte aqui, onde tá os azulzinhos e os vermelhos, tá? Que a gente vai chamar assim. Mas na verdade o azul é veia e o vermelho são artérias, ok? Então, gente, a gente vai ter uma ligação aqui troncoencefálica. Por que troncoencefálica? Porque esse tronco ele está indo para cima. Então tudo que vai para cima a gente chama de cefálico e tudo que vai para baixo a gente chama de podálico, tá? Que vai em direção aos pés. Então esse tronco ele vai iniciar aqui e ele vai dar ramificação para tanto para a esquerda quanto para a direita. E o que a gente tem aqui? A gente vai ter a nossa parte da artéria ou veia, que é o mesmo nome, tá? Então artéria e veia a gente vai ter subclávia, ou seja, designando aqui, ó, a clavícula, tá? E essa subclávia ela vai em direção para o nosso braço, chamada de artéria e veia braquial, ok? Então essa subdivisão vai vir aqui do nossa aorta. A nossa aorta vai vir para cima nessa região troncocefálica, indo para
a parte de cima, céfalo. A gente vai ter esse tronco ramificando direita e esquerda para a subclávia, e a subclávia vai partir para o braço, tá? Braquial. Aí vai para o antebraço, punho e mão, ok? Agora, tem outro tronco que ele vai para a região do crânio, ok? E aí a gente vai chamar ele de carótida comum, ok? Então essa é a artéria e veia carótida comum direita e esquerda, e a gente vai ter uma ramificação indo para trás, que chama artéria vertebral, ok? Então essa artéria vertebral ela vai para a parte posterior, a parte de trás, e ela vai se conectar com a parte da nossa vértebra cervical. Então na nossa vértebra cervical vai ter uma passagem diretamente para essa artéria vertebral, que vai chegar lá na parte posterior, na parte occipital. Deixa eu colocar aqui para vocês se lembrarem. Vai chegar na parte occipital, ou seja, posterior, vai se conectar com a bacilar e vai formar um polígono de Willis que está na parte do crânio aqui, nessa parte do encéfalo, ok? Mas isso a gente vai saber bem mais lá para frente, ok? E a gente tem a parte do tronco e abdômen. Então o abdômen é onde tem, bom, basicamente todos os nossos órgãos, tá? Então a gente tem um rim aqui, ó, vamos aumentar ela um pouquinho. A gente tem nosso rim, a gente tem nosso ureter, tem nossa bexiga,